bom dia para você que acompanha a Band Paulista neste domingo de manhã. Começa agora o Band Entrevista. Todos os domingos aqui na tela da Band, neste horário, a gente recebe um convidado especial para tratar de assuntos importantes do nosso interior paulista. Fique com a gente, o Band Entrevista está só começando. No programa de hoje, a gente recebe o economista e consultor sócio do Instituto Áquila, Rodrigo Neves. Rodrigo, muito bom dia e obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite de participar do programa com vocês. O Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Áquila, lançaram o projeto Band Cidades Excelentes. O objetivo é premiar cidades de todo o país que oferecem serviços de qualidade. Por isso que no nosso bate-papo de hoje será com o Rodrigo de maneira virtual. Rodrigo, conta pra gente como foi que surgiu a ideia desse projeto de premiar cidades. Eu diria que é até interessante a forma com que surgiu esse projeto. A nossa metodologia Cidades Excelentes ela é fruto de muitos anos de trabalho atendendo ao setor público. E quando nós levamos o lançamento do livro Cidades Excelentes para o Grupo Bandeirantes, a provocação veio do próprio Johnny Saad, que nos provocou de como levar um debate propositivo dos gestores públicos pelo Brasil, que a gente pudesse difundir e fazer bons debates do que tem acontecido de bom nos nossos municípios. Então eu diria que a própria Band nos levou a construção desse projeto e que eu vejo com muitos bons olhos que é uma forma de difundir isso por todo o Brasil. Bom, e o pontapé foi o livro Cidades Excelentes, que é um livro que levou 12 anos para ser construído, com base em 20 anos de experiência no serviço público. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre este livro. O livro ele foi consequência do nosso trabalho. O Áquila fez um estudo e trabalho empírico em 360 municípios no Brasil e 90 no exterior. E depois de executar esse trabalho, nós percebemos que os gestores municipais eles enfrentavam as mesmas dificuldades. Então o livro foi uma tentativa da gente organizar isso para que qualquer gestor público pudesse ter acesso a um conhecimento de gestão de alto nível e que pudesse acelerar a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos pelos municípios do Brasil. E como é que foi a aceitação dos municípios, né? Até porque a gente está falando de 5.570 cidades que existem no nosso Brasil. A aceitação tem sido muito positiva. Eu diria até que isso foi surpreendente da nossa parte. A gente percebeu que há uma certa carência de informações nesse sentido. Os gestores públicos, normalmente eles têm duas principais dificuldades. Eles têm dificuldade de ter uma visão sistêmica do que está acontecendo no município. As informações em geral, os dados, na verdade, não são transformados em informação para tomada de decisão. Então os nossos gestores perdem muito tempo tentando entender o que está acontecendo no município. E os gestores também eles têm dificuldade de transformar o plano de governo, o motivo pelo qual aqueles gestores que ali estão naquele momento foram eleitos, em projetos dentro do município. Então o livro, junto com a plataforma IGMA, ela tenta atender e solucionar essas duas grandes dificuldades que eu acredito que a maioria dos nossos gestores enfrentam pelo Brasil. E automaticamente todos os municípios eles foram inscritos nesse projeto, né? Isso. O que está por trás do Prêmio Cidades Excelentes? O Áquila desenvolveu uma plataforma que se chama IGMA. Essa plataforma ela reúne 41 indicadores públicos. Os municípios pelo Brasil estão prestando conta o tempo todo para os ministérios. Essa plataforma vai lá e pega essas informações. Então, hoje, os 5.570 municípios do Brasil estão automaticamente inscritos no prêmio e nós vamos usar as próprias informações que eles prestam contas para avaliar onde estão acontecendo os bons resultados pelo Brasil. Bom, fala para a gente um pouquinho mais sobre o IGMA, né, que é a plataforma que vocês utilizam. Como é que ela funciona? Como que funciona essa plataforma? Por trás da metodologia Cidades Excelentes, nós identificamos que um município, para chegar à excelência, o que é a excelência, né? Promover essa melhoria da qualidade de vida da população,
ele tem que trabalhar 5 eixos, tá? Eficiência fiscal e transparência, saúde e educação, que corresponde a 40% de todos os recursos aplicados pelo município, infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico. Esses 2 últimos retroalimentam a geração de riqueza no município. Uma vez que a gente entendeu esse ciclo, como avaliar e traduzir isso para a realidade brasileira? Foi aí que nós criamos a plataforma IGMA. É uma plataforma de Big Data, ela vai direto nas fontes públicas, ou seja, para onde os municípios estão prestando contas, e buscam indicadores que traduzem esses 5 pilares que eu acabei de mencionar. Então, qualquer cidadão hoje no Brasil consegue acessar esse indicador, basta entrar na internet e procurar pela plataforma IGMA, que você consegue saber qual é a realidade do seu município dentro desses 5 eixos de um ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. E esses 5 pilares são os que são discutidos no livro Cidades Excelentes. Isso. O que a gente faz dentro do livro Cidades Excelentes? A gente discorre sobre esses 5 eixos. Como que o município pode construir projetos, criar uma cultura de alta performance na gestão municipal para melhorar esses 5 eixos do município. Bom, a gente sabe que muitos prefeitos assumiram pela primeira vez as cidades. Você acha que essa plataforma, que esse sistema pode auxiliar esses prefeitos, principalmente para os prefeitos que vêm ali de algo novo para eles, né? É um obstáculo novo, é algo novo para eles. Com certeza. O nosso objetivo com a construção da plataforma foi criar, de fato, uma plataforma gerencial. A gente criou ela, num primeiro momento, para ajudar a nossa prestação de serviço. Há 5 anos atrás, quando a gente atendia uma prefeitura para tentar melhorar os processos da prefeitura, tentar otimizar o serviço da prefeitura, nós gastávamos de 3 a 6 meses para entender e diagnosticar o que estava acontecendo dentro do município. Hoje, a gente tem aqui na palma da mão as informações dos 5.570 municípios. Então, os prefeitos, né, os gestores municipais que têm aí 48 meses para poder fazer as entregas pelas quais eles foram eleitos, se eles gastam parte desse tempo entendendo o que está acontecendo no município, eles estão, na verdade, postergando um período que eles poderiam estar fazendo, de fato, melhorias para a população. Então, a plataforma acelera e muito para o gestor poder tomar as decisões, priorizar os recursos do município e fazer projetos para atender a população. Ô, Rodrigo, o que você acha que mudou, né, se a gente pegar aí prefeituras há 5, 10 anos atrás, o que você acha que mudou hoje? Eu percebo, de certa maneira, uma mudança na própria relação da prefeitura com os cidadãos. A tecnologia, as redes sociais, elas aproximaram o cidadão do poder público. Nós sempre acreditamos que o Brasil é a soma de 5.570 municípios. Então, o município já é o poder público mais próximo do cidadão. Com os avanços tecnológicos, essa relação ficou ainda mais íntima, ainda mais próxima. Fora os avanços na legislação pelo país de transparência, de prestação de contas, então eu vejo uma população mais engajada, que demanda mais dos gestores municipais, que precisam corresponder à mesma altura. Então, eles precisam também acelerar a prestação de serviço, a realização de melhorias para a população. A população acaba tendo, a gente pode dizer assim, uma arma na mão, né? Porque a internet, a tecnologia acaba sendo um aliado. Eu vou ter que fazer uma pergunta para você sobre a questão da pandemia, porque infelizmente a gente está vivendo esse período aí pandêmico e de uma certa forma a pandemia acabou trazendo impactos muito negativos para o município. Como você acha que os municípios vão lidar, né, depois da pandemia? A pandemia foi um ponto que ninguém poderia esperar, né? Há 2 anos atrás, se a gente falasse o que aconteceu, acho que dificilmente alguém podia esperar por isso, né? Eu vejo 2 caminhos. De um lado, nesse período, foi um período dos gestores reorganizarem as contas públicas. Então, foi um período adverso em que os gestores precisaram ter novas prioridades, reorganizar seus contratos, a própria prestação de serviço, para liberar mais recursos para a saúde, que foi o eixo hoje que as cidades tiveram que dar mais atenção. Por outro lado, agora vem o pós-pandemia. Os municípios vão precisar trabalhar as suas vocações econômicas,
eles vão precisar fortalecer os seus eixos de infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico para retroalimentar a geração de riqueza local e a melhoria do desenvolvimento humano do município. Então eu vejo os gestores municipais com esse papel-chave de puxar a iniciativa privada, de realizar projetos estruturais importantes nos seus municípios para acelerar essa retomada para que volte à normalidade. E eu vou além, aqui melhorar ainda mais a qualidade de vida da população. Rodrigo, a gente vai continuar nosso bate-papo, mas agora eu preciso fazer um intervalo aqui no Band Entrevista. Nosso intervalo é bem rapidinho e na volta tem mais bate-papo com o Rodrigo Neves. Estamos de volta com o Band Entrevista, recebendo hoje o consultor sócio do Instituto Áquila, Rodrigo Neves. Rodrigo, a gente estava falando da questão da pandemia no Brasil, que trouxe novos desafios, né, para os gestores, principalmente com relação na questão da saúde, né? Quais os próximos passos desses gestores para tentar sair e poder respirar, digamos assim, de maneira mais aliviada para um ano de 2022? E a gente espera que seja um ano que já esteja todo mundo vacinado e que a gente esteja livre dessa pandemia. Bem colocado. O primeiro passo, somos todos nós vacinados, né, para que a gente possa voltar à normalidade. Então, que os gestores municipais incentivem e consigam concluir a campanha de vacinação que está sendo realizada no Brasil. E, dito isso, é fortalecer o pilar de desenvolvimento socioeconômico. Os municípios no Brasil têm recursos disponíveis para serem aplicados em projetos, eles priorizarem esses projetos que foquem na infraestrutura do município e fortaleçam o desenvolvimento socioeconômico, integrando o município na vocação econômica regional, para que ele consiga atrair mais a iniciativa privada, reestabelecer o nível de emprego do município para voltar a fazer a geração de riqueza local. Bom, voltando à questão dos pilares, né, do projeto Band Excelentes, aí é basicamente o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a gente tem um Brasil muito grande e, consequentemente, é muito diferente, né? Como é que a gente pode melhorar o IDH do Brasil? Por trás do IDH, a gente tem 3 eixos, que é educação, saúde e renda. A metodologia Cidades Excelentes, ao prepará-la, né, ao construir ao longo desse tempo, a gente embarcou o IDH, a gente fez uma avaliação dos ODS da ONU, a gente fez uma pesquisa muito ampla de tudo que existe nesse sentido para a promoção do desenvolvimento da qualidade de vida dos municípios. Como a gente falou no início, o Brasil é a soma de 5.570 municípios. Então, para a gente conseguir fazer uma promoção dessa melhoria, para a gente conseguir melhorar o nível do IDH, pode-se dizer assim, dos municípios, é preciso que a gente adote estratégias locais específicas. Se a gente for avaliar mortalidade infantil, se a gente for avaliar violência, se a gente for avaliar pobreza, esses são indicadores que divergem muito por município, por região do estado de São Paulo, por região do Brasil. Então, nós não precisamos dos mesmos projetos e dos mesmos programas para os mais de 200 milhões de brasileiros. A gente precisa de programas locais, a gente precisa de um engajamento muito forte do gestor municipal com as demais esferas de poder público, para que a gente consiga priorizar os recursos que são finitos para aqueles projetos que mais vão impactar a população. Eu diria, então, que, em resumo, nós precisamos de gestão. A gestão vai ajudar os nossos municípios a melhorar a qualidade de vida da população. A gente pode dizer que cidades menores, que têm aí uma renda teoricamente menor, são cidades piores nesses indicadores? Ou isso não tem nada a ver? Vou te dizer que esse era um pensamento meu quando a gente começou a preparar esses estudos. Eu queria entender um pouquinho o que estava acontecendo. E foi surpreendente, na verdade. Chegamos a algumas conclusões depois que a gente reuniu as informações dos 5.570 municípios. Hoje, os municípios com as melhores notas do Brasil são municípios menores. Então, a gente percebeu que existem ilhas de qualidade de vida, ilhas de excelência espalhadas nos diversos estados do Brasil. E nós percebemos que, na verdade, o que acontece? Para o município ser excelente,
ele tem que promover essa melhoria desses 5 eixos do ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. Então, para um município pequeno, é menos complexo os projetos que ele precisa adotar para a promoção dessa melhoria. Você imagina, para eu melhorar o problema de infraestrutura da cidade de São Paulo, é muito mais difícil do que se eu for fazer de uma cidade do interior do estado. Só que, por outro lado, os municípios do interior, eles têm mais dificuldade de recursos do que os municípios maiores. Os municípios de médio porte do Brasil, eles têm uma autonomia fiscal muito superior aos do interior dos diversos estados do Brasil. Então, eu diria que a gente tem os prós e os contras de ser um pequeno e um grande município. O pequeno consegue resolutividade maior e são ilhas de excelência espalhadas pelo Brasil, só que os grandes hoje têm mais condições para poder buscar a melhoria dos seus municípios, porque tem mais recursos disponíveis. Com relação a uma cidade aí que seja excelência nos 5 indicadores, a gente pode dizer que o Brasil tem uma cidade excelente? Eu gosto de dizer que a excelência é um estado, é um momento. Porque o que é ser excelente? É uma busca contínua por essa melhoria. Então, toda vez que a gente atualiza os indicadores são atualizados em tempo real, o município prestou conta, em 24 horas, essa informação está atualizada na plataforma. Então, todo dia estão mudando as posições de quintão entre as melhores cidades do Brasil. Mas o Brasil tem, sim, municípios com boas notas. No próprio estado de São Paulo, nós temos municípios que têm boas performances. O estado de São Paulo, em particular, junto com Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, são os estados que têm mais municípios com notas boas no Brasil hoje. Então, eu diria que é uma melhoria contínua. Tem sempre alguém na melhor posição e o desafio dos demais gestores é ultrapassá-lo. Rodrigo, eu vou te apertar então um pouquinho. No estado de São Paulo, quais são as cidades? Jornalista quer dados, né? Bem, no estado de São Paulo, por exemplo, eu citaria Bilac. Bilac é um município de pequeno porte, é um município com poucos habitantes e que tem destaque no IGMA, um município que tem uma nota muito alta. Além disso, Fernandópolis já é um município um pouco maior, que também é bem posicionado, ele está entre as melhores do Brasil. Indaiatuba é um município ainda maior, né, está na região ali de Campinas, e que também está entre as cidades de médio porte do Brasil com as melhores performances. Então, eu diria que essas são 3 cidades que despontam, quando comparado com 5.570 municípios do Brasil, entre as melhores posições do país hoje. Hoje, o Brasil peca mais em quê? Qual dos índices ou quais dos índices deixa mais a desejar? Hoje, o eixo do país mais crítico, ou seja, que o país apresenta as piores notas, é o pilar de infraestrutura e mobilidade urbana. Esse é hoje o eixo mais crítico. Me arrisco a dizer porque são onde tem as soluções mais complexas, geralmente são projetos que envolvem um longo prazo, são projetos que acabam impactando os outros eixos da cidade excelente e que exigem um maior planejamento dos nossos gestores públicos. Então esse hoje é o maior desafio do país. E, Rodrigo, é importante a gente ressaltar, né, que a população, ela pode e deve fazer a parte dela, né? É claro, como você disse aí, as cidades estão evoluindo, estão melhorando, né? Mas para isso a população precisa cobrar projetos, né? Prefeito, vereador, que faça a sua parte, que enviem projetos para que o município possa se destacar. É imprescindível essa participação dos cidadãos, do engajamento das instituições civis junto com o município. Seja direcionando, seja priorizando o que de fato eles querem que seja feito no município, cobrando, fiscalizando. É uma relação muito dinâmica e que todo mundo só tende a ganhar com essa proximidade do que é público com os cidadãos. Afinal, o termo servidor, né, que é o servidor público, ele serve para servir a população. Então, a população, ao pagar os impostos, na verdade, ela contratou a prefeitura para atendê-la. Então, a prefeitura tem que ser vista, o gestor, o prefeito, tem que ser visto como gestores que foram contratados pela população para olhar o bem comum da cidade. Rodrigo, para a gente terminar, vai ter premiação esse prêmio, esse projeto? Com certeza. Competição sem prêmio não tem graça, né?
nós vamos ter 2 fases na premiação Band Cidades Excelentes. A primeira fase é uma fase estadual. Ela vai acontecer em setembro, em que nós vamos reconhecer os melhores municípios de cada estado. Depois, em outubro, nós vamos ter uma fase nacional que vai acontecer em Brasília, em que nós vamos reconhecer os melhores municípios do Brasil. São nas 5 categorias de cidades excelentes, que a gente acabou de falar aqui com vocês dos eixos, e um prêmio geral de que são as cidades excelentes. Então tá aí, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia para vocês também. Um bom dia. E é isso aí, o Grupo Bandeirantes e o Instituto Àquila querendo melhorar um pouquinho o dia a dia da população. O Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um bom domingo e até a próxima.